E dentro de mim eu sei, tudo vai bem. A minha confiança em Deus, descanso no que Ele prometeu. E dentro de mim eu sei, tudo vai bem. Aleluia! Tudo vai bem com minha alma. Tudo vai bem, tudo vai bem com minha alma. Tudo
Deus é bom. Aleluia. Tudo vai bem. Tudo vai bem. Aleluias. Reba, sorenas, te cantarás. Reba, baciara, vassoura, e cantarás. Seu amor pagou tudo, até meu coração se entregou em uma cruz, e deu redenção, salvação me alcançou, sua graça transformou minha sorte, minha sorte. Seu amor pagou tudo, bateu meu coração, se entregou em uma cruz, me deu redenção, salvação me alcançou, sua graça transformou minha sorte, minha sorte. Adore ao Senhor, agradeça a Ele. Nós podemos ser chamados de filhos. Seu amor pagou tudo, pra ter meu coração se entregou em uma cruz, me deu redenção, salvação me alcançou, sua graça transformou minha sorte, minha sorte. Seu amor, seu amor pagou tudo, pra ter meu coração se entregou em uma cruz, me deu redenção, salvação me alcançou, sua graça transformou minha sorte.
Você pode dar um louvor, um agradecimento ao Senhor por esse tempo, amém? Glórias ao Senhor. Obrigado, Pai. Nós te amamos, Senhor. Amém. Aleluia. Pai, nós te agradecemos pela graça do Senhor que age em nossas vidas. Nós te agradecemos porque estamos aqui neste lugar, porque embora o nosso dia tenha sido longo, talvez conturbado, o Senhor já preparou este lugar para nós. Antes mesmo de nós chegarmos aqui, o Senhor já havia preparado este lugar. O Senhor já havia preparado uma palavra para nós. Porque a palavra, ela é viva e eficaz, ela é penetrante, e nós estamos com os nossos corações disponíveis para que o Senhor venha fazer em nós aquilo que o Senhor deseja, Pai. Oh, nós oramos, Senhor, pela graça do Senhor agindo, nos capacitando, enchendo de poder esta igreja, Pai, as pessoas que aqui se encontram. Nós oramos, Senhor, por uma capacitação divina, pelo Senhor falando conosco, Pai. Que não sejamos nós, mas que seja o Senhor agindo em nós, falando por meio de nós, Pai. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, nós já te agradecemos e declaramos que este culto será uma bênção. Nós declaramos que não sairemos daqui da mesma forma que chegamos, mas sairemos daqui restituídos, renovados, sarados, curados, transformados, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Paz do Senhor. Vocês podem se assentar. Para quem não me conhece, meu nome é Elaine. Para quem está aqui a primeira vez, né? Os demais já conhecem. Hoje nós temos um convite do Senhor para as nossas vidas. A palavra de Deus já tem falado conosco através do louvor. E quando nós falamos a palavra convite, logo vem em mente uma lista, né? Quando a gente se prepara para convidar pessoas para um aniversário, para um casamento, o que a gente pensa? Logo em fazer uma lista de convidados. E aí começam os problemas, né? Porque aí aperta daqui, aperta de lá. E aí eu me lembro da lista de casamento que nós fizemos quando David e eu fomos nos casar. A gente fez e refez por diversas vezes. E ali só restou pessoas que eram escolhidas, pessoas importantes e pessoas que são especiais. Por isso, queridos, nós podemos nos considerar pessoas especiais para Deus, pessoas escolhidas do Senhor. Você pode bater no seu peito e dizer assim: eu sou uma escolhida de Deus, eu sou especial para o Senhor, eu sou importante para Deus. Pode falar com convicção, com alegria. Amém, queridos? O Senhor não tem um convite de casamento, nem um convite de aniversário. Mas nós vamos entender melhor qual é o convite do Senhor para as nossas vidas hoje. E para entender melhor isso, nós vamos abrir lá em Ezequiel 47, de 1 a 12. Amém, queridos? Todos acharam? Quem não achou pode fazer leitura nos monitores. Amém? Depois disto, me fez voltar à entrada da casa. E eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente. E as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um
cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos arteiros, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000, e me fez passar por águas que me davam pelos lombos, e mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse, viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, e de uma e de outra banda. Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar morto, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem estes 2 ribeiros, viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar este ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde Enegede até Englaim. Haverá lugar para estender as redes, o seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar, grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para o sal. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer, não cairá a sua folha, que dará fruto para se comer. A sua folha não cairá, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha servirá de remédio. Amém, queridos? Que palavra poderosa que o Senhor nos traz esta noite. E para nós entendermos melhor esse contexto, nós podemos entender melhor quem era o profeta Ezequiel. Ezequiel foi um profeta levantado por Deus para falar com o povo de Israel. Povo este que estava no cativeiro babilônico, né? E lá nós podemos ver 10 capítulos anterior, né, a este do Ezequiel 47, lá em Ezequiel 37, se a gente voltar lá um pouquinho, depois a gente volta para o 47, a gente vai entender que lá Ezequiel foi levantado por Deus para que Deus mostrasse a ele a verdadeira situação daquele povo de Israel, que estavam em cativeiro babilônico, e lá no cativeiro eles se encontravam como se eles estivessem, de fato, num verdadeiro vale de ossos secos. E a Bíblia diz lá em Ezequiel 37 que os ossos não eram apenas secos, mas eram sequíssimos. Olha o adjetivo que Deus dá, né, que a Bíblia nos traz, que o texto nos traz para esse substantivo, né? Então, sequíssimos, ou seja, ele não estava só seco, mas ele já estava se decompondo. E diante desse cenário de morte, Ezequiel se encontrava em uma situação, em um vale, em um lugar que havia impossibilidades de todos os lados. E ele olhava para um lado e não conseguia fazer nada, olhava para o outro, não conseguia fazer nada. E aí o Senhor levou orientações para Ezequiel, dizendo: olha, Ezequiel, se você fizer assim, e Ezequiel foi obedecendo. E cada obediência que Ezequiel demonstrava para o Senhor, ele passava para um outro nível. E o vale de ossos secos, no final, se transforma em um verdadeiro exército grandioso, numeroso e poderoso. E para que esse exército continue em pé, aí a gente volta para o Ezequiel 47. Ezequiel 47 fala sobre um rio de águas vivas. Há uma característica especial para este rio. O Senhor não fala de qualquer rio, mas Ele fala do rio de águas vivas. E aonde este rio passa, tudo Ele transforma, tudo Ele sara, tudo Ele cura, tudo é restaurado. Amém, queridos? E nesta noite, eu não sei qual a situação que você chegou aqui, mas o Senhor talvez esteja dizendo para você assim: olha, talvez há áreas da sua vida que precisa ser transformada, restaurada, mudada. E o profeta Ezequiel
Deus que transforma tudo que é velho em algo novo. Há um Deus que transforma, que aonde este rio passa, tudo é transformado, tudo é mudado. Amém, queridos? E aí a gente se lembra da mulher do fluxo de sangue, que ela sofria de um mal há quantos anos? Há 12 anos. E aí talvez a gente tenha sofrido com algumas coisas, em algumas áreas das nossas vidas, talvez não há 12 anos, mas há um ano, há um mês, há um dia. E o Senhor está dizendo, está chegando transformação para mim e para você esta noite. Há um rio querendo fluir, há um rio cujas águas curam, sara e transforma. Amém, queridos? O que é necessário? Ele simplesmente quer que nós nos rendamos a Ele. Ele deseja que nós aceitemos esse convite que Ele nos faz hoje, de não ficar no rasinho, mas ir para níveis mais profundos. Amém, queridos? O convite de Deus nos faz entender que se algo precisa, né, e é tudo aquilo que Israel estava vivendo, se algo precisa ser restaurado, mudado, é porque foi destruído, não é? E aí? E a gente se pergunta, por que será que foi destruído? O ser humano, né, ele tem a tendência de sempre apontar, de procurar um culpado, de se justificar e dizer, mas ou foi fulano, ou foi ciclano. E desde Adão e Eva nós vemos, né, Adão, quando ele foi descoberto por Deus, né, olha, por que você está se escondendo? Você comeu do fruto proibido? E o que ele responde? Ele responde que foi a mulher que o Senhor me deu. Ele praticamente joga a culpa para Deus, não é? E a mulher, o que ela faz? A Eva, ela culpa a serpente. E aí a gente começa a entender a dificuldade desde lá de Adão e Eva, que as pessoas têm de reconhecer o erro, né? E a gente percebe que o povo de Israel não era um povo que não conhecia o Senhor, mas era um povo que conhecia Deus e que por determinado momento eles decidiram e escolheram se afastar dos caminhos, se distanciar dos caminhos do Senhor. E é possível, queridos, nós estarmos dentro da igreja e estarmos tão distantes de Deus. Há quantas pessoas estão dentro da igreja e tão distantes do Senhor? E é muito triste. E o Senhor nos convida, essa mensagem é para nós, cristãos, está nos convidando a irmos a níveis mais profundos com Ele, mais profundo com Ele. E lá em Salmos diz o seguinte: Deus se agrada de um coração contrito e quebrantado. Como é difícil trabalhar, falar com uma pessoa que é dura, que fala, eu nasci assim, eu cresci assim e eu vou morrer assim. E qual a proposta do Senhor? Você nasceu assim, né? Não nasceu assim, né? De repente cresceu assim. Mas a proposta do Senhor é que nós possamos mudar, renovar a nossa mente e ir dia após dia melhorando, nos tornando pessoas melhores, cristãos melhores, e que cada dia nós sejamos mais parecidos com Deus. Porque esse é o plano original, que nós sejamos a imagem e semelhança do Senhor. E aí a dificuldade que nós temos de às vezes entender que as perdas, que o fato de nós precisarmos reconstruir alguma coisa, às vezes são por escolhas nossas, e às vezes é por causa de um fruto de uma caminhada distante do Senhor. Amém, queridos? E Deus nos leva a refletir sobre isso. E o profeta, ele vem narrar a visão, né, de um rio que vai transformar qualquer coisa. Ele descreve este rio que nasce aonde? No altar do Senhor. Não é um rio qualquer. Ele nasce lá no altar do Senhor. Ele descreve um rio que não é estático, não é parado, porque ele descreve que o rio sai de um lugar, sai do Oriente, vai para não sei onde, e aí ele vai cair no Mar Morto. E o que ele faz no Mar Morto? Ele transforma. Ele transforma. Ele leva a vida para o Mar Morto.
Então ele não é estático, mas ele está em constante movimento. Ele descreve um rio cujas margens do rio, lá existem árvores, os frutos, eles não apodrecem. Dá frutos, e esses frutos servem de alimento. E as folhas das árvores, elas nunca caem. E essas folhas, elas servem de cura. É remédio para nós. E como nós podemos imaginar no Mar Morto uma visão como essa que Ezequiel estava vendo? Somente com os olhos espirituais, não é? Aos olhos naturais nós não conseguiríamos ver vida no Mar Morto. A característica principal deste rio é levar a vida por onde ele passa. Essa é a principal característica do rio. E o que Deus quer nos mostrar com isso? Que o rio é o próprio Espírito Santo. E para que nós possamos nos aprofundar, né, depois que vocês ouvirem a ministração, para nós nos aprofundarmos nessa palavra, vocês podem ler, e está disponível na nossa biblioteca, 7 passos vitais para receber o Espírito Santo. E vocês podem também adquirir esse livro, o Espírito dentro de nós e o Espírito sobre nós. São livros fundamentais, essenciais para continuar esse estudo. Amém, queridos? E está disponível para nós, né, igreja? E aí a gente entende que este rio é o próprio Espírito Santo, que precisamos nos mover. Quando ele fala que as águas se movem, o que ele quer dizer com isso? Que as águas não podem ficar paradas. Quando a gente vê uma poça de água parada, um rio parado, o que acontece? Ali traz doenças, lixo, acumula lixo, traz doenças que de repente podem causar até a morte. As consequências são graves. E quantos de nós, quantas pessoas às vezes, não estou falando só na nossa igreja, mas quantos cristãos estão com as águas paradas, acumulando lixo, que pode levar até a morte? E Deus nos chama a atenção. É necessário mover as águas. É necessário que nós nos movamos no Espírito, para que os dons do Senhor sejam estabelecidos sobre as nossas vidas. Deus deseja nos usar, nos capacitar, nos fazer crescer, que nós não sejamos mais como meninos, resmungando de tudo, reclamando de tudo, mas que nós venhamos a crescer. Aleluia! Cada dia mais e mais no Senhor. Amém, queridos? E se nós pensarmos no Mar Morto, né? O que é o Mar Morto? Segundo pesquisas, o Mar Morto é um lugar, um local em que não há possibilidade de vida. Por que não há possibilidade de vida? Porque ali a densidade de sal é 10 vezes maior do que nos oceanos. Imagina essa quantidade de sal. Será que pode haver vida? Não pode, é impossível. E mesmo assim o Senhor descreve, o Senhor mostra a visão para Ezequiel. Olha, vai ter vida no Mar Morto. Olha, vai ser transformado o Mar Morto. Nas margens do mar vai ter árvore que dará frutos, que terá folhas que saram, que cura. Lá vai ter peixes, e peixes em excesso, em grande quantidade, grandes. Olha a visão que Ezequiel está tendo. Que visão maravilhosa. E Deus quer que nós mergulhemos nesse rio, para que nós possamos ter essa visão que Ezequiel está tendo. E aí a gente percebe que no Mar Morto não há possibilidade de vida. E se a gente for pesquisar um pouco mais a respeito do Mar Morto, pessoas que vão visitar lá, eles vão para tirar foto, né, sobre o mar, como se eles estivessem sentados numa cadeira, lendo revista, lendo um jornal, né, e o corpo não consegue ficar ali muito tempo, por causa da quantidade de sal. E aí Deus nos chama a atenção, né, em relação a isso. Como pode ter vida num lugar como esse? Existe as águas que purificam o Mar Morto, né? E o poder do Senhor é um poder sobrenatural.
vai além do natural, porque como pode ter vida neste lugar? Somente quando o Senhor, Ele começa a fazer algo por nós. Essas águas que purificam o mar morto, eles mudam a essência deste mar, muda a essência do mar. Como pode algo contaminado não contaminar aquilo que é puro? Se nós pensarmos assim, a gente vai se lembrar também da mulher do fluxo de sangue, que quando ela não podia ser exposta à sociedade. Por quê? Porque ela poderia contaminar as pessoas. E quando ela tocou em Jesus, quando fé foi gerada no coração dela e ela tocou em Jesus, não foi ela que foi não foi Jesus que foi contaminado, mas Jesus passou toda a sua essência, toda a sua característica, todo o seu DNA para aquela mulher. E assim acontece nas áreas das nossas vidas que de repente estão contaminadas, áreas das nossas vidas que não estão de acordo, em linha com a palavra, da maneira que Ele deseja. Quando nós tocarmos neste rio, nós não seremos contaminados, mas este rio terá o poder de transformar, de mudar a nossa essência, de mudar as nossas características e transformar tudo. Lá em Apocalipse 22:1, não precisam abrir, tá? O anjo mostrou o rio da água da vida, que fluía da onde? Do trono de Deus. Há vários versículos da Bíblia que nos mostram. Gênesis 2:10 também diz lá em Gênesis 2:10 que essas águas, elas eram purificadoras e elas regavam o jardim do Éden. Então a gente entende que são águas que são essenciais para a vida. Ou seja, Deus está nos dizendo que o Espírito Santo, Ele é essencial para as nossas vidas. Quando nós estamos mergulhados nele, aí sim nós conseguimos usufruir daquilo que o Senhor tem para nós, que é a boa, agradável e perfeita vontade dele. Ele já tem tudo disponível, não é, queridos? E aí a gente entende que a Bíblia está nos dizendo a necessidade que nós temos de interagir com este rio. E como que a gente entende isso? Lá tem nos versículos mais para baixo aqui, a gente vê que ele fala, ele descreve, ele relata que um homem tinha nas mãos um cordel. E aí ele media 1000 côvados, que equivale a 500 metros, e depois media mais 1000 côvados, e depois media mais 1000 côvados, até medir 4000 côvados. E por que ele não parou antes? Talvez porque não era a hora, não era o momento de parar, porque ele queria sinalizar para mim e para você: olha, eu só vou parar quando você estiver em águas fundas, profundas. Mergulhe no Espírito. É necessário nós mergulharmos nessa água. Ele não quer. O Senhor sinaliza a vontade dele de não querer que nós fiquemos em águas rasas. Mas somos nós que decidimos se nós vamos parar, se nós vamos continuar ou se nós vamos ficar acomodados. Mas o Senhor já sinalizou para nós o que Ele deseja. E há muitas pessoas, às vezes a gente fica pensando assim: a invasão do rio, ele vai acontecer sobre a minha vida. E aí a unção vai descer, e aí vai falar em língua, e vai profetizar. E será que é assim? Não é assim. É necessário tempo. Como o pastor sempre ministra, sempre fala, que é necessário nós orarmos, é necessário nós meditarmos na palavra, é necessário tempo com Deus. Do contrário, nós vamos olhar pessoas que às vezes a gente admira, né, e fala assim: nossa, flui nos dons do Espírito. Fulano, ciclano faz isso, faz aquilo. E será que Deus não quer fazer o mesmo conosco? Mas será que nós estamos nos disponibilizando? Será que nós estamos separando um tempo para estarmos mais junto do Senhor, próximos do Senhor? E o Senhor nos faz refletir a respeito disso.
O Espírito Santo, queridos, ele nos auxilia. A Bíblia diz que ele nos assiste. Mas ele não vai fazer tudo por nós. Aquilo que é necessário nós fazermos, ele vai esperar que nós façamos. Porque Deus faz a parte dele, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós temos admiração assim por pessoas, e Deus quer nos usar como usam diversas pessoas nos dons espirituais. Deus quer usar você nos dons. Deus quer fazer você fluir nos dons. Mas é necessário nós estarmos juntos com o Senhor. É necessário nós mergulharmos mais, acordar os dons, mover as águas das nossas vidas. Amém, queridos? Como a ministração do Vinícius, domingo passado, falou também a respeito, né? Ele falou assim, qual está sendo a nossa prioridade hoje? Ele falou a respeito disso. Será que a nossa prioridade tem sido de fato o Senhor? E aí tem gente que fala assim, tem sido o Senhor, mas a prioridade às vezes é de ir somente à igreja, ler a Bíblia apenas uma vez por semana. E aí a gente se pergunta, né? Será que isso é prioridade? Prioridade é quando eu falo assim, olha, eu vou estudar bastante. Prioridade é quando a gente coloca aquilo como primeiro plano na nossa vida. E aí às vezes a gente não está priorizando as coisas do Senhor. E aí não tem como nós desfrutarmos de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E Deus deseja que nós desfrutemos de tudo que Ele tem para nós. Amém, queridos? Deus quer nos dar vida. E a vida é uma característica deste rio, né? E outra característica deste rio, que é a extensão da primeira, é a alegria. A alegria, como sempre é ministrado no louvor. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor, quem tem a vida de Deus, é alegre, é contente, é feliz. E essa alegria, ela não é circunstancial. Ela não vem das coisas externas, mas ela vem do nosso interior, ela vem de dentro. Então não importa a circunstância que nós estejamos vivendo, nós estamos alegres, nós estamos felizes, nós estamos cantando, nós estamos louvando. Amém, queridos? Alegria é a característica do fruto do Espírito. Quando nós falamos em alegria, nós nos lembramos ao fruto, as características do fruto do Espírito. E o que é o fruto do Espírito? É a manifestação da natureza de Deus em nós. E Deus, a característica de Deus, o DNA de Deus tem que estar em nós, em todas as circunstâncias, em todos os lugares, não só na igreja, mas em todos os lugares que eu for. A característica do Senhor tem que estar em nós. Amém, queridos? Tessalonicenses 1:6 diz o seguinte, vamos abrir lá? Tessalonicenses 1:6. Ele vem falar em relação à alegria. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo ou com a alegria do Espírito Santo. Não é uma alegria qualquer. Mesmo ele está dizendo assim, olha, mesmo que você esteja vivendo diversas tribulações, diversas dificuldades, é a alegria do Espírito Santo que te capacita a seguir, que te capacita a caminhar, a continuar, a não parar. É essa alegria que nós precisamos viver e entender que ela não é circunstancial. E lá em Gálatas 5:22, vamos abrir Gálatas 5:22? Volta um pouquinho. Gálatas 5:22. Fala a respeito do fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, que é o domínio próprio. E contra estas coisas, queridos, não há lei.
É necessário que nós estejamos tão juntos com o Senhor, que nós tenhamos as características dele. Quando nós somos amigos tão próximos de alguém, o que acontece? Às vezes as pessoas começam a te confundir com aquela pessoa, não é? Eu lembro que eu tinha uma amiga minha de infância, eu andava com ela, as pessoas achavam que eu era irmã dela. E as pessoas já começavam a confundir as características. É necessário que nós estejamos tão próximos de Deus, que essas características que Ele tem, as pessoas olhem para nós e vejam essas características. E contra essas características, contra esse fruto, queridos, não há lei. Amém, queridos? Nós precisamos entender que o que nos define não são as circunstâncias, não são as situações do dia a dia, não são os levantes, não são as dificuldades, mas é o Senhor. Sabe o que Paulo diz? Ele diz o seguinte: eu aprendi a viver contente em qualquer situação, tanto na escassez quanto na fartura. Ele não dependia das circunstâncias, ele não dependia da força do braço dele, ele não dependia, ele não estava alegre por uma dependência externa, mas ele estava alegre, confiante, porque ele acreditava no Senhor, porque a força do Senhor era a força dele, porque ele sabia que ele seria suprido em tudo que ele precisasse. Como o Júnior ministrou, o deserto é passageiro. E a Bíblia diz que nós não podemos e não devemos nos atentar para aquilo que é momentâneo, que é passageiro, mas nós precisamos nos atentar para aquilo que é eterno, para as coisas que são eternas, para as coisas que vêm do Pai. Amém, queridos? Há um lugar que nós devemos estar no Senhor, em Deus, que o relacionamento é tão profundo, que não importa o que nós estejamos vendo ou vivendo, ainda assim, nós estamos alegres, nós estamos em paz. E aí nós precisamos entender que nós devemos viver a fé. E o que é a fé? É a firme convicção daquilo que a gente não vê, mas que a gente espera. E aí nós precisamos declarar, usar a nossa boca para declarar tudo aquilo que nós queremos para nossas vidas. E aí quando eu comecei a estudar sobre isso, Deus foi me levando há alguns anos, quando David e eu nos casamos e viemos para Bauru, e aí nós alugamos uma casa, e nós não tínhamos a nossa casa ainda. E aí nós passávamos em frente ao terreno que nós tínhamos, e aí ele olhava assim para o terreno vazio, cheio de mato, e ele falava assim: tá vendo ali, amor? Então ali é o quarto, está vendo ali? E eu nem entrava, né? Eu falava assim: não estou vendo. E ele falava assim: tá vendo ali? Ali é a sala, ali é o closet, ali é... E ele ia descrevendo cada canto da nossa casa. E eu falava assim: não estou vendo. Eu era novata na fé, né? Tinha acabado de me converter. E eu não via nada daquilo. E eu achava assim: isso é louco, né? E aí depois eu fui passando a entender o que ele estava vivendo. Eu estava num nível bem distante, né? E eu comecei a entender aquilo que ele começou a declarar. Eu pensava comigo: mas a gente não tem nem o dinheiro para construir. O que ele está falando? E aí ele falava assim: mas o dinheiro vai chegar. Aí eu falava: mas olha, está cheio de mar. Não, mas ali é o cômodo tal. E da forma que ele descreveu, em 2 anos e meio, 2 anos eu acho, né, mãe? Uns 2 anos, aí a gente passou a morar, não na nossa casa mais de aluguel, mas na nossa casa. E da forma que ele havia descrevido. E aí eu falei: agora eu vejo, né? Não, eu vi antes, né? Eu cresci na fé. Eu consegui, com os estudos do Rema, né, alcançar um pouco, né, ficar mais próximo dele, um nível de fé um pouco mais além. E aí é interessante que quando nós falamos de fé hoje eu compreendo que a fé, talvez eu não esteja vendo, mas eu preciso declarar aquilo que eu desejo. E nós não sabemos como, nem de onde, nem quando vai acontecer, mas nós sabemos que vai acontecer. Amém.
E aí eu preciso declarar como? Declarar com a minha boca. Eu preciso falar como ele falava. Abrir a boca e falar, mas vai ser assim, até acontecer. Até acontecer. Nós precisamos ser perseverantes na fé. Até que eu veja aquilo que eu desejo acontecer. Amém, queridos? E assim foi na nossa vida, né? Eu sou muito grata ao meu marido, né? Que me ensinou a viver em fé, né? E aí também ele fala a respeito da alegria, voltando na alegria. A Bíblia diz que Deus nos ungiu com óleo de alegria. Deus nos ungiu com este óleo da alegria. Então este rio que passa, que vem do altar do Senhor, é um rio que traz vida e é um rio que traz alegria. Por isso nós precisamos viver alegres, contentes. Não adianta eu falar assim, olha, vai acontecer, vai dar certo, mas eu ficar falando assim, cabisbaixo, triste. Não, nós precisamos ser alegres. É um povo alegre, é um povo que fala, que vai levar o evangelho a toda criatura, mas que vai levar alegre, assim como nós fizemos hoje pela manhã, né? E, queridos, nós também podemos lembrar, né? Quando a gente fala sobre alegria, nós podemos nos lembrar de Paulo e Silas na prisão. Como Paulo e Silas estavam na prisão? Estavam tristes, amargurados, abatidos, cansados, não é? Mas o que eles fizeram? Eles decidiram, eles escolheram entender, viver pela fé, entender que eles estavam presos naturalmente, mas que espiritualmente eles eram livres. Eles eram livres para adorar. E talvez nós estejamos aqui, pessoas estejam aqui, talvez vivendo situações cuja situação faz com que fique aprisionado. E o Senhor está dizendo, seja livre, seja liberto. Você pode adorar, você pode louvar, você pode declarar a palavra, até que aquilo que você deseja aconteça. Nós somos livres para adorar a Deus. Amém. Assim como Paulo e Silas fez. Eles adoraram, eles louvaram, eles se alegraram, mesmo diante a uma circunstância ruim. E o que aconteceu? As cadeias foram quebradas. Situações ruins, negativas serão destruídas a partir do momento que nós nos levantarmos em fé e declararmos a palavra e louvarmos ao Senhor, alegres, felizes, como o pastor sempre ministra no culto de oração, rindo da cara do diabo, porque ele está debaixo dos nossos pés. Nós não precisamos nos curvar a situação alguma, mas nós precisamos nos levantar em fé, reconhecendo quem nós somos em Cristo. E a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Em Cristo nós somos novas criaturas. Em Cristo nós somos mais do que vencedores, queridos. Nós não podemos nos curvar diante da circunstância. Nós não podemos nos curvar diante das situações que chegam para nós, situações negativas, situações ruins. Mas nós precisamos entender quem nós somos nele e nos levantar, assim como diz lá em Ezequiel 37, como um exército grandioso e poderoso. E aí Ezequiel 47 vem completar, mergulhando nas águas profundas, não ficando no rasinho, para que nós possamos estar fortes. Como o pastor sempre ministra no culto de oração, ele fala que a oração é o alimento espiritual. E nós precisamos alimentar o nosso corpo natural, não precisamos? Sim. Nós alimentamos quantas vezes por dia o nosso corpo natural? No mínimo 3, né? Café da manhã, almoço e jantar, no mínimo. E será que nós nos alimentamos espiritualmente 3 vezes por dia? Lendo a palavra, meditando, orando? Às vezes a gente está num dia tão corrido que a gente se esquece do Senhor. E nós precisamos nos atentar a isso. São as pequenas coisas que fazem a diferença na nossa vida. O fato de nós levantarmos pela manhã e orarmos pelo nosso dia pode mudar muitas coisas. Muitas coisas.
E se nós nos esquecemos de orar, nós estamos enfraquecidos na fé. Assim como se nós esquecemos de alimentar o nosso corpo natural, nós vamos enfraquecê-lo até morrer, né? Se nós ficarmos muito tempo sem comer, o que acontece com o nosso espírito? Se nós ficarmos muito tempo sem nos alimentar, nós também vamos morrer espiritualmente. Amém, queridos? E para finalizar, Deus nos pergunta, que deve ser um termômetro para nós mesmos, né? Onde o rio está batendo na sua vida hoje? Onde será que esse rio está batendo? Será que nos calcanhares? Calcanhar é um nível superficial, né? Talvez você venha de vez em quando para a igreja, talvez você tenha aceitado Jesus, e aí você vem esporadicamente. Será que o rio está batendo no calcanhar? Ou será que o rio está batendo no joelho? Se as águas batem no joelho, você concorda que é difícil você caminhar, correr? Você não consegue correr. Você vai caminhar devagar, lentamente. E se as águas, será que as águas estão batendo nos ombros, na cintura? O local que você se esforça para estar na água, mas você prefere estar com o pé no chão, porque tem medo de se afogar. Ou será que você está imerso, todo coberto? O local que o Senhor deseja que você esteja, posição de rendição, onde não há mais nada, só você e o Senhor. Um local de dependência. Um local onde nada mais importa, queridos. Deus também nos pergunta esta noite, depois dessa revelação que Ele deu a Ezequiel, ao profeta, Ele pergunta para nós, será que você agora pode imaginar que há vida no Mar Morto? Que pode haver vida no Mar Morto? E o que seria o Mar Morto? Áreas das nossas vidas que talvez estejam com águas paradas. É possível ter vida? O Senhor está dizendo que sim. Naturalmente falando, não. Mas espiritualmente falando, nós conseguimos ver vida sim nesse Mar Morto. Nós conseguimos ver vida sim em áreas das nossas vidas. E aí nós entendemos que o Senhor, Ele não nos chamou para viver no natural, mas Ele nos chamou, Ele nos convidou para viver no âmbito sobrenatural. E o que significa a palavra sobrenatural? Significa fora do comum, que ultrapassa o natural. E talvez as pessoas olhem para nós e falem assim, nossa, olha que pessoa estranha, ela deveria estar chorando, ela deveria estar fazendo qualquer outra coisa, mas ela está louvando, ela está adorando, ela está feliz diante de uma circunstância como essa. As pessoas vão olhar para nós e dizer, essa pessoa é estranha. E aí a gente precisa ficar feliz com isso, porque nós não fomos chamados para sermos pessoas naturais, mas nós estamos vivendo no âmbito sobrenatural. Sobrenatural. Em que coisas, como a Natália contou o testemunho dela, é sobrenatural. As pessoas vão olhar e vão dizer, mas como assim? O que aconteceu? Vão até ficar meio chocado. Mas a gente sabe, ela vai olhar e vai dizer, foi o Senhor, foi Deus, foi resposta de oração. E a vida dela vai impactar outras vidas, vai transformar outras vidas. E é aí que o Senhor olha para nós e fala assim, olha, é aí que os frutos começam a surgir, porque a Bíblia diz que o Senhor é a árvore e nós somos os frutos. Amém, queridos? Por isso nós precisamos declarar, abrir as nossas bocas sim, e já começar, a partir de agora, declarar sobre áreas das nossas vidas que estavam mortas. Elas já não estão mais, porque o rio que cura, o rio que sara, Ele está aqui nesta noite para dizer que tudo Ele pode transformar. Que o impossível Ele torna possível. A transformação do
Senhor chegando para você esta noite. Amém. A transformação de Deus na sua saúde, no seu casamento, na sua casa, na sua família. Não importa qual área seja, o Senhor está dizendo que Ele vai transformar. Porque a água que sai do altar do Senhor são águas purificadoras. Não são qualquer águas, mas são águas que curam. Amém, queridos? Você pode se levantar no seu lugar. O grupo de louvor pode vir aqui à frente. Amém, queridos? Oh, Pai, nós te engrandecemos, Senhor, por esta noite. Nós te louvamos porque o Senhor é um Deus poderoso, é um Deus que tudo faz, é um Deus que nos capacita, é um Deus que trabalha no âmbito sobrenatural. Oh, Papai, obrigada, Senhor, pela Tua palavra que nos edifica, que nos traz esperança, Papai. Obrigada pela esperança que o Senhor colocou em nosso coração hoje. Esperança de vida transformada, mudada, restaurada. Salvação chegando em nossa casa, em nossa família. O rio do Senhor passando em todas as áreas, Pai. Nós declaramos, Senhor, que este rio que sai do altar do Senhor passará em todas as áreas das nossas vidas, Pai. Oh, Senhor, obrigada, Pai. Nós te agradecemos e te louvamos, Senhor. Que este rio passe, Senhor, em nossas vidas, transformando tudo o que precisa ser transformado, Pai. Oh, tudo aquilo que precisa ser mudado, tudo aquilo que precisa, Senhor, ser moldado, que o Senhor venha nos moldar, venha nos capacitar, Papai. Oh, nós queremos, Senhor, mergulhar neste rio, não em águas rasas, mas nós queremos mergulhar no profundo do Senhor. Nós queremos ir a níveis mais profundos. Nos ensine, Pai, nos capacite, Senhor, que o Espírito Santo de Deus esteja conosco o tempo todo, nos auxiliando, nos capacitando, que os nossos ouvidos estejam sensíveis a Ele, Pai. Oh, que essas águas curadoras, essas águas passem por nós, Papai. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, porque em todo tempo o Senhor é bom. Em todo tempo o Senhor é bom. Não há circunstância que vai nos fazer parar. Oh, Papai, porque nós somos aquele povo escolhido do Senhor, amado do Senhor, e nós vamos nos levantar como um exército grandioso, poderoso, Pai. Obrigada, Senhor, pela Tua unção, pela manifestação dos dons, pelo Teu poder agindo, fluindo em nossas vidas, Pai. Nós te agradecemos e te adoramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é tremendo. Aleluias. Ele falou conosco nessa noite. Aleluias. Quando Ezequiel ele teve essa visão, e Deus colocou nas mãos dele para que ele pudesse medir e fosse contando, quando as águas de os artelhos, é porque você estava no controle. Quando deu nos joelhos, você já deixou Deus agir um pouco mais na sua vida, mas você tem muita coisa na tua vida, áreas na sua vida que você ainda está no controle. Muitas vezes as águas, elas deram na nossa cintura. Você já entrou num lugar, em águas até na cintura, você ainda está no controle. São áreas da nossa vida que nós precisamos o agir de Deus, mas nós queremos estar no controle, sabe? E o propósito de Deus na nossa vida, que espiritualmente nós possamos entrar em águas profundas. Sabe o que quer dizer isso? Deus assumiu o controle da nossa vida em tudo. Deus quer assumir o controle da nossa vida em tudo. Eu confio tanto em Deus, mas eu quero estar no controle. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos, você nunca vai estar. Nós nunca vamos estar.
Por isso, queridos, essa palavra, queridos, ela não volta vazia. Tem pessoas que estão aqui e que tem situações na vida que precisa de mudança, mas a pessoa está dizendo assim: não, mas eu vou conseguir mudar, eu vou conseguir mudar. Mas eu quero dizer para você, Deus quer mudar. Deus quer tomar o controle dessa situação. Ele quer que você entregue nas mãos dele e fala: Senhor, não sou mais eu, mas é o Senhor. Aleluia. E eu te desafio nessa noite a entregar o controle de situações na sua vida que precisam ser mudadas, que você não tem tido forças para mudar, mas o Senhor quer te dar forças, porque Ele quer assumir o controle da tua vida. Eu quero te desafiar. Quem está vivendo momentos como esse em áreas na vida, levante a sua mão agora. Aleluia. Quem mais? Quem está vivendo